Olá, pessoas construídas no amor e na gratidão. Eu sou a Mari, seja bem-vindo, bem-vinda a este canal, se é a sua primeira vez por aqui. Bom, se é a sua primeira vez por aqui, eu gostaria que você se inscrevesse, né, para que a gente continue crescendo e para que você também seja notificado, avisado sobre os vídeos novos que estão entrando no canal, tá? Hoje eu trouxe um arquétipo que eu mesma fiz ativação nos últimos dias e gostei muito. Então, quando eu utilizo um arquétipo e eu percebo o lado luz dele, que é muito benéfico, eu gosto de trazer aqui para vocês, para que vocês também possam ter a oportunidade de ativar, tá? E hoje, esse arquétipo que eu trouxe aqui para vocês hoje é um arquétipo para você que está buscando por um relacionamento. E aí você pode me perguntar, Mari, você está buscando por um relacionamento, um namoro e um casamento? A princípio, não. Acontece que um arquétipo, ele não tem apenas uma característica, ele tem várias, né? E esse arquétipo, por exemplo, uma das características que ele tem é uma forte conexão com o feminino, é uma forte conexão com a seriedade, é uma forte conexão com a autoridade. Então, assim, ele também traz uma certa independência financeira e, claro, independência emocional. Mari, fiquei curiosa, que arquétipo é esse? Não vai embora, que você vai descobrir tudo sobre esse arquétipo, tá bom? Gente, é claro que aqui eu estou falando, hoje eu vim falar com vocês sobre o arquétipo da deusa Hera. É uma novidade para mim, porque eu nunca tinha ativado, né? Depois que eu ativei o arquétipo de Zeus, aqui no canal já tem um vídeo falando sobre o lado luz e o lado sombra do arquétipo de Zeus, tá? Pode procurar e olhar. Eu também tive uma excelente experiência com o arquétipo de Zeus. E depois de Zeus, eu passei a ativar o arquétipo da deusa Hera. Porém, não é sobre a minha experiência com ela, necessariamente, que eu vim falar com vocês. E sim sobre o lado luz e o lado sombra desse arquétipo, né? Eu não sei se eu já falei aqui com vocês, eu falo isso bastante no Instagram. Se você não me segue, segue lá, Maribessa Mentorias, tá? Todos os dias eu tenho falado sobre algumas características sobre mim lá no Instagram, através dos stories, né? Uma das coisas que eu descobri sobre mim é que eu tenho muita energia masculina. Então, assim, eu preciso de arquétipos para me ajudar a fazer uma conexão com o feminino, né? E assim, um feminino maduro, porque quando a gente tem muita energia masculina, muitas vezes é porque a gente vem de uma família disfuncional, de um lar disfuncional, e aí a gente acabou desenvolvendo assim muita dessa, vamos dizer, eu acabei me tornando muito forte para poder dar conta das demandas, precisei amadurecer muito rápido, entre outras coisas, tá? Então, assim, nos últimos tempos, eu tenho buscado arquétipos para minha vida, para me ajudar a fazer uma conexão com o feminino, mas não o feminino donzela ou feminino infantilizado, mas sim um feminino maduro, um feminino independente, um feminino saudável, né? E a deusa Hera, ela é ali a esposa de Zeus, né? Então, assim, Hera é um arquétipo que ela traz muita independência para sua vida, ela traz muita seriedade para sua vida e ela traz muita verdade, no sentido de você entender o que você precisa fazer para se tornar uma pessoa que apoia. Porque muitas vezes, gente, nós, na grande maioria das vezes, a gente vive em desequilíbrio. Às vezes, desequilíbrio emocional, desequilíbrio, né, mental, às vezes até, né? Hoje em dia, nós mulheres somos muito ocupadas, fazemos muitas coisas. E isso acaba gerando um desgaste. E esse desgaste em nós faz com que a gente não saiba apoiar a nossa família, não saiba apoiar um parceiro, se você tiver. Então, o arquétipo da deusa Hera, eu recomendo ele para você que está buscando um relacionamento sério, um namoro
ou até mesmo um casamento, e para você que já tem um namoro, que já tem um casamento. Por quê, Mari? Porque a deusa Hera, ela traz bastante independência, liberdade, maturidade e conexão com o feminino e seriedade, né? Ela é muito independente nessas questões, né? E assim, além dessa independência, ela traz uma conexão muito boa com a prosperidade, porque o feminino maduro, o feminino adulto, ele faz dinheiro, né? Com bastante facilidade, inclusive, né? Porque um feminino, uma mulher feminina adulta, madura, ela não tem medo, por exemplo, de oferecer aqui o seu trabalho, ela não tem medo de buscar por trabalho, ela não tem medo do não, porque ela é madura, ela não depende da opinião dos outros, né? Então, o arquétipo de Hera traz muito essa conexão com esse feminino maduro, para você amadurecer, para você se transformar em uma pessoa, em uma mulher ou em um homem, né? Porque arquétipo não tem gênero, cada vez mais adulto. Arquétipo é energia, energia não é gênero, tá? Os homens também podem ativar arquétipos femininos, caso a partir do mapa mental eles percebam que tem muita falta desse feminino, né? Então, assim, o que faz com que a nossa vida se torne uma vida satisfatória é o equilíbrio das nossas emoções, né? Do ar, da terra, da água, no caso das emoções, né? Então, isso é muito importante. E o arquétipo da deusa Hera, ele traz tudo isso, ele possibilita. O lado luz desse arquétipo possibilita muita firmeza para você, né? Faz com que você saiba cuidar da sua casa muito bem, saiba com que você aprenda a ter uma casa mais pacífica, saiba com que você saiba apoiar as pessoas e compartilhar sinceramente da conquista dos outros. No lado luz desse arquétipo, você não entra em contato com a competição ou com a comparação. Pelo contrário, o que você faz é celebrar as conquistas, não só do seu parceiro amoroso, como dos seus familiares. Caso você tenha uma família, tenha filhos, tenha irmãos, enfim, mãe, pai. Se você vive dentro desse universo familiar ainda, né? Então, ele é bastante recomendado para esse tipo de coisa, né? Ela traz muitos benefícios quando se trata de celebrar e saber dar um apoio adequado para o outro, né? E também a ativação de Hera faz com que você queira crescer, né? Porque ela está no topo, né? Por ser a esposa de Zeus, ela está no topo de um lugar, né? De uma, simbolicamente, no topo da prosperidade, no topo daquilo que é considerado um sucesso, né? Então, assim, para que a gente se torne cada vez mais um sucesso, o crescimento precisa ser um desejo. Eu preciso desejar crescer, né? Se eu não desejar crescer, como é que eu vou me tornar um sucesso? Como é que eu vou me tornar realizada se eu não buscar por esse crescimento, né? Então, a deusa Hera é bacana demais. Vou pedir pro meu editor colocar a imagem. Eu achei uma imagem dela fantástica, que eu me conectei bastante com essa imagem e ativei nos últimos tempos. Então, eu senti muita segurança, muita liberdade emocional e assim, foi muito bacana. Esses são pontos de característica do lado luz da deusa Hera, tá? Agora, na questão do lado sombra, Mari, eu quero ativar os arquétipos, mas eu gostaria de não ativar o lado sombra. Nesse caso, eu recomendo que você faça o meu treinamento, o desafio Viver no Fluxo dos Arquétipos. Por quê? Porque dentro desse treinamento, você vai aprender como conviver com as suas sombras de forma pacífica,
tudo que está aqui na Terra tem lado luz e lado sombra, e com os arquétipos não é diferente. Então, o que nos faz ativar o lado sombra de um arquétipo são as nossas próprias sombras, né? Porém, quando eu estou consciente dessas sombras e do impacto que elas podem trazer negativo sobre a minha vida, eu consigo lidar melhor com elas, tá? O desafio Viver no Fluxo dos Arquétipos, o link para você acessar está aqui embaixo, é um curso muito bom e eu tenho certeza absoluta que vai agregar bastante no seu crescimento pessoal, né? E no seu sucesso profissional também, tá bom? Já a questão do lado sombra, eu até anotei aqui algumas características, né? O lado sombra do arquétipo da deusa Hera, ele também é pesado, tá? Porque é uma questão de equilíbrio, tá, gente? Do mesmo jeito que o lado luz tem muitas características positivas, o lado sombra também ele vem com muitas características negativas, porque é para equilibrar uma coisa com a outra. Então, assim, o lado sombra desse arquétipo é um desejo de controlar as pessoas, é um desejo excessivo de controlar o relacionamento, de controlar o outro, é uma resistência à mudança, é uma estagnação na vida, né? Você pode se sentir estagnada, é uma resistência a todo e qualquer tipo de mudança, não querer mudar, né? Ficar ali parada sem querer se movimentar, tá? E Hera também tem uma sombra de muito ciúme, né? Quando você se conecta com a sombra desse arquétipo, você pode se tornar aí uma pessoa ciumenta. E o que torna uma pessoa ciumenta? A insegurança, né? O sentimento de ser insuficiente, ou o sentimento de não saber lidar, que é o oposto da maturidade, do feminino maduro que eu tava falando aqui com vocês, né? Então, dentro do desafio, você trabalha essas inseguranças, trabalha tudo isso, tá? Então, assim, o lado sombra dela é muito ciúme, é o desejo de controlar o parceiro a qualquer custo, é a estagnação, é a resistência à mudança, tá? Então, assim, é uma sombra que pode fazer com que realmente você entre em um processo de catarse bastante difícil, bastante desafiador, tá? Mas eu quero lembrar vocês que toda catarse é uma oportunidade de crescimento. Basta que a gente vire a chave, mude o olhar, que a gente consegue ressignificar todas essas sensações e transmutar essas sombras e transformá-las em luz, tá? Então, como já falei aqui, né? O que possibilita, Mari? O que me ajuda a não ativar a sombra dos arquétipos? A consciência. A consciência, como diz aí o professor Hélio Couto, a consciência é o único ingrediente que a gente tem que é capaz de combater a sombra, né? A consciência da existência das sombras, inclusive, né? Não viver na ilusão, não viver na infantilidade, não viver no ego, não viver na estagnação, está sempre crescendo, expandindo, melhorando. Então, quanto mais você cresce dentro de você, no seu interior, mais consciência você toma. E quanto mais consciente, menos sombras você ativa dos arquétipos na sua vida. Menos sombras você vai viver na sua vida por inteiro, tá? Então, o arquétipo da deusa Hera, só o fato de você tomar consciência que ela tem essa sombra de ciúme, de controle, de possessividade, de estagnação, de resistência à mudança, já é algo que você precisa fazer o quê? Memorizar. Opa! Eu tô ativando esse arquétipo, então preciso memorizar o lado luz e o lado sombra dele o máximo que eu puder. Para quê? Para que eu não tome consciência quando isso estiver se manifestando, se materializando na minha vida, tá? Então, a consciência já é aí um grandioso passo que você dá
para não lidar com as sombras. E se você quiser se aprofundar, faça o desafio Viver no Fluxo dos Arquétipos. Mari, existe outra forma de me conectar com você, além dos seus cursos, como o Clube da Mari, o desafio? Existe sim, gente. Existe a forma que você pode fazer uma consultoria de arquétipo comigo, você pode fazer uma mentoria comigo, se você tiver um processo mais desafiador que você precisa enfrentar, tá bom? A partir de 4 sessões é a mentoria, tá? E tudo isso tem muita... Qual que é o objetivo de tudo isso? A sua transformação, a sua mudança, o seu sucesso e o seu crescimento. A sua multiplicação. Vamos multiplicar o que é bom. Vamos fazer crescer o que é bom, tá bom? Deixa-me ver o que mais que eu tenho sobre sombras de Hera. Ah, como ativar? Traz uma imagem, tá? Eu gosto muito, a gente ativa todos os arquétipos através dos 5 sentidos. O método que eu mais utilizo para ativação de arquétipos é o método da visão, ou seja, eu trago uma imagem do arquétipo escolhido para o meu dia a dia e a partir dessa imagem, me conectando com essa imagem e com toda a informação que ela transmite para mim, eu ativo. Mas você ainda tem a opção de ver um documentário sobre Hera e seus poderes, né? Suas principais características. Você tem a opção de fazer, ouvir uma bioquinese sobre ela, tá? De ouvir essas ativações que tem no YouTube sobre Hera também. Então, o método de ativação é você que escolhe, tá bom? A escolha é sua, mas eu quero deixar o meu incentivo para você ativar o arquétipo de Hera. Eu achei muito bom, eu achei que assim me trouxe muita maturidade, muita firmeza e me abriu muitas oportunidades. Me fez conectar com mulheres prósperas, independentes, não só mulheres, homens também, prósperos, independentes financeiramente, emocionalmente. Então, trouxe muito valor para minha vida, por isso que eu quero recomendar que você, né, caso você esteja aí precisando aí ter um namorado, ter fortalecer o seu relacionamento, ou até mesmo crescer profissionalmente, passar a ter um posicionamento de seriedade, eu recomendo a ativação do arquétipo da deusa Hera, tá bom? O vídeo de hoje era esse, quase 17 minutos, né? Praticamente, eu quero agradecer inclusive vocês que estão chegando. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo. Bye!